Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na edição de hoje, vamos mostrar o que diz a lei sobre o afastamento do trabalhador para tratamento de saúde, seja por doença ou acidente de trabalho. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do garçom e do gerente do bar vão ser respondidas por uma juíza de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Em Rondônia e Acre, a Justiça do Trabalho intensifica o uso de tecnologias, facilita atividades e promove celeridade nos julgamentos. E a técnica de scrap, que transforma cortes de papéis em verdadeiras obras de arte. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. É direito de todo trabalhador com carteira assinada se afastar do trabalho para tratar da saúde. De acordo com a lei, os primeiros 15 dias de afastamento são pagos pela empresa. E a Previdência Social assume os pagamentos a partir do 16º dia por meio do auxílio-doença. E, em casos de acidente, o empregado recebe o auxílio acidentário. Na reportagem especial de hoje, vamos saber quais são os direitos trabalhistas do empregado que se ausenta do emprego por motivo de doença e quando é obrigatória a perícia médica. Confira. Por cerca de 22 anos, Luiz Carlos trabalhou como motofretista em uma empresa de pequenas cargas em Brasília. Eram 8 horas por dia, para lá e para cá, pelas pistas da cidade. No ano passado, Luiz começou a sentir muitas dores na coluna por causa dos impactos que sofria durante o trabalho. Ele tomava vários remédios para tentar reduzi-las, mas nada adiantava. Foi quando decidiu ir ao hospital e descobriu que estava com um sério problema de saúde. Eu tive uma lesão na coluna, que eu tive que fazer uma cirurgia, que essa cirurgia durou 9 horas, e essa minha cirurgia ela foi para corrigir a L4, L5 e a S1. Coloquei 3 pinos de um lado e 3 pinos do outro. Tudo por causa da motocicleta, da profissão. Depois de passar pela perícia do INSS, ele precisou se afastar do trabalho por 10 meses para se recuperar. Durante esse período, ele recebia o salário pelo INSS. Eu fiz umas 3 ou 4 perícias, né? Até chegar um ponto do perito falar que eu já estou pronto para trabalhar em cima de uma motocicleta. Que eu acho ainda que eu sinto um pouquinho de dor, eu tomo tramal, eu trabalho exposto ao trânsito, aos buracos, aos baques. E eu não sei ainda se eu vou ter que continuar trabalhando, voltar a trabalhar em cima de uma moto, ou se eu vou ter que dar um retorno novamente ao INSS. Aí vai depender da minha situação e do meu médico, o que ele vai falar. Quando acontece um acidente ou o trabalhador fica doente e precisa se afastar do trabalho para o tratamento de saúde, é necessário entregar um atestado médico ao empregador para abonar a falta. A empresa é obrigada a pagar o salário até o 15º dia de ausência e a partir do 16º, quem paga é o INSS. Por lei, não existe limite para a entrega de atestados à empresa. Atestados médicos com prazos inferiores, mas desde que no interstício de 60 dias, ou seja, vamos supor, você está com um problema de coluna que te impõe afastamentos de 4 dias, 5 dias, 10 dias, 4 dias, 5 dias. Quando a soma desses dias de afastamento for superior a 15 dias, dentro de um intervalo de 60 dias, os primeiros 15 dias, a regra é a mesma, os primeiros 15 dias vão ser pagos pelo empregador e os demais pelo INSS. Mas e quando o empregado entregar atestados com o mesmo CID, que é o Código Internacional de Doença, em períodos intercalados? Se forem, no interstício de 60 dias, códigos diferentes, mas nunca superiores a 15 dias, quem vai pagar sempre vai ser o empregador. Existem 2 tipos de benefícios pagos pelo INSS. Um deles é o auxílio-doença previdenciário ou comum, que pode ser concedido aos empregados que tenham sofrido um acidente ou doença de qualquer natureza ou causa que os incapacite temporariamente para o trabalho.
mas só tem direito a essa assistência quem tiver contribuído por pelo menos 1 ano para a Previdência Social. Já o auxílio acidentário só pode ser solicitado pelo empregado que tenha sofrido um acidente ou doença relacionados ao trabalho. Esse tipo de benefício não exige tempo mínimo de contribuição. Existem ainda regras diferenciadas para os empregados seletistas, domésticos e autônomos quando se trata da data de início do pagamento do auxílio. No caso do contribuinte individual, autônomo ou do empregado doméstico, a Previdência paga a partir da data do início da incapacidade, que é fixado pela perícia médica durante a perícia, em ele requerendo esse benefício dentro dos 30 primeiros dias de afastamento. Se ele requerer o benefício após os primeiros 30 dias de afastamento, o INSS paga o benefício a partir da data da entrada do requerimento, ou seja, a partir do dia que ele solicitou o benefício. Para que o empregado receba o auxílio acidentário, a empresa precisa ainda emitir a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. É um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trajeto ou laboral, quanto uma doença ocupacional. A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com os empregados, mesmo que não haja afastamentos das atividades até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. E em caso de morte, a comunicação deve ser imediata. A empresa que não informar o acidente de trabalho dentro do prazo legal está sujeita à aplicação de multa. O benefício para quem precisa se afastar do serviço por acidente ou doença ocupacional é pago quando a perícia médica da Previdência Social constata a incapacidade total ou temporária para o trabalho devido a uma doença ou acidente. A perícia pode ser agendada tanto pelo empregado quanto pelo empregador. O vigilante Osmar veio fazer a perícia pela primeira vez depois de sofrer um acidente de trânsito no caminho para o trabalho. De muletas, ele se recupera de uma fratura na perna depois de passar por cirurgia. O trabalhador vai ficar afastado do emprego até se recuperar e vai receber o benefício do INSS. Estou recuperando a perna, não posso colocar o pé no chão, aí agora estou esperando. O INSS me veio aqui pagar minhas contas, né? Aí estou esperando aí o que vai dar. Seu empregado teve que parar de trabalhar por causa de uma doença ou acidente de qualquer natureza ou causa. Ele não tem estabilidade quando retorna ao serviço. Agora, se o afastamento foi motivado por uma doença ou acidente relacionados à atividade laboral, ele não pode ser demitido por 1 ano. Durante o primeiro semestre de 2017, o INSS pagou cerca de 12 milhões de reais referentes aos auxílios-doença. O valor do benefício não pode ser inferior a um salário mínimo. E o cálculo do benefício é calculado aos 80 maiores valores de contribuição desde julho de 94 até o mês anterior à solicitação do auxílio-doença, que é multiplicado por 91% do salário-benefício, sendo que nenhum benefício é inferior a um salário mínimo e também o benefício não é superior à média aritmética simples das 12 últimas contribuições daquele segurado. Ivan precisou se afastar do trabalho por 2 meses depois de sofrer um infarto quando fazia exercícios na academia. Para ele, o benefício do INSS foi muito importante durante esse período, já que continuou recebendo o salário quando não podia retornar ao serviço. E depois de se recuperar e ser liberado pela perícia da Previdência Social, o empregado já voltou a trabalhar normalmente. Foi um susto muito grande, né? Que nem eu, nem ninguém esperava, né? Acho que nenhum médico, nenhum esperava aquilo. Que eu sempre fiz atividade física, sempre me alimentei bem. Então não tinha nenhuma causa que pudesse ter acontecido isso. Mas agora eu estou aliviado, estou tranquilo, já voltei a praticar todas as minhas atividades normais. E, inclusive, todos os medicamentos também já foram cortados. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho.
Um empregado da Alpargatas, empresa fabricante de calçados, vai receber indenização por dano material de mais de R$250 mil, além de indenização por dano moral de R$15 mil. Ele adquiriu a doença de Kienbock, que causa deterioração de pequenos ossos da base da mão por ficar submetido a vibrações constantes durante o trabalho. Ele lixava aproximadamente 2.000 pares de calçados por dia. No entendimento do TRT do Rio Grande do Sul, ficou estabelecido o nexo de causalidade entre a doença e as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. O TRT da Paraíba condenou a Atento Brasil e a Telefônica do Brasil a indenizarem R$35 mil por assédio moral e sexual uma ex-empregada que era assediada pelo gerente que usava da posição hierarquicamente superior para tentar manter uma relação amorosa com ela. A trabalhadora alegou que o ato violou a intimidade e feriu a honra e a dignidade dela. Para o regional, o valor da indenização é uma compensação pelo abalo moral sofrido pela trabalhadora e deve coibir a repetição dos atos lesivos por parte da empresa. A empresa Casas Bahia foi condenada pelo TRT da 2ª Região, em São Paulo, a pagar R$450 mil referentes a verbas trabalhistas e indenizar por dano moral um empregado vítima de apelidos por sofrer de uma deformidade na coluna vertebral. O empregado alegou também que era obrigado a carregar produtos pesados, o que prejudicou ainda mais a saúde dele. O regional entendeu que os apelidos causaram danos psicológicos ao trabalhador e que a empresa não proporcionou um ambiente de trabalho seguro. Ainda cabe recurso da decisão. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do garçom e do gerente do bar são respondidas por uma juíza de Tangará da Serra, em Mato Grosso. E ainda hoje, arte scrap, a técnica conhecida pelo corte de papéis que se transformam em peças muito bonitas e criativas. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O TRT do Ceará realizou uma sessão itinerante no município de Juazeiro do Norte, localizado na região metropolitana do Cariri. Esta foi a 3ª vez que um colegiado do regional realizou sessão fora da sede em Fortaleza. Ao todo, foram julgados 17 processos envolvendo empregadores e trabalhadores da região. A sessão faz parte do projeto Justiça Itinerante, que tem o objetivo de aproximar o judiciário da sociedade. O TRT do Paraná realizou uma aula inaugural do Programa de Inclusão Digital e Cidadania Roberto Dalla Barba. O projeto é ministrado por servidores voluntários do tribunal que ensinam técnicas de informática, saúde do trabalho, noções de cidadania e sustentabilidade, além de direitos e deveres do trabalhador. Ao todo, o curso possui 40 horas aula e conta com tradução simultânea em Libras, para garantir uma melhor comunicação dos participantes com deficiência. O TRT de Goiás assinou o termo de cooperação técnica para a formação da ouvidoria em Rede Goiás. O serviço foi criado com o objetivo de promover a atuação integrada e sistêmica das ouvidorias dos órgãos públicos, visando a melhoria na prestação de serviços e no atendimento ao cidadão. As questões trabalhistas sempre despertam dúvidas entre patrões e empregados. Hoje vamos conhecer as dúvidas do garçom e do gerente do bar. Quem vai responder as perguntas é uma juíza de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Gostaria de saber se garçom tem direito adicional noturno, quando o expediente começa no turno da tarde e se estende até o turno da noite. Sim, assim como todos os outros empregados que estão sob a égide da CLT, o garçom também tem direito ao adicional noturno, quando ele tem o seu trabalho estendido para o turno noturno. A única questão é que as gorjetas, porventura recebidas, não vão servir de base de cálculo para apurar o valor desse adicional noturno devido. Quero saber se os 10% cobrados pela casa devem ser distribuídos a todos os empregados ou só os que fazem parte do atendimento? A princípio, a gorjeta é destinada para todos os trabalhadores que lidam diretamente com o consumidor.
mas a forma de rateio e de participação dessas gorjetas pela nova lei deve ser estabelecida pela convenção coletiva ou acordo coletivo. Com a aprovação da lei que regulamenta as gorjetas, toda caixinha que eu ganhar deverá constar na folha de pagamento? E queria saber se ela entra nos cálculos do depósito de FGTS. Os valores de gorjeta devem sempre constar na folha de pagamento e elas são utilizadas como base de cálculo dos depósitos de FGTS, sim. Quando o cliente não paga a gorjeta, que não é obrigatória, mesmo assim ainda tem que repassar o valor correspondente ao funcionário? Considerando que as gorjetas elas não são obrigatórias para que o consumidor pague, se porventura não houver o pagamento da gorjeta, o restaurante não é obrigado a repassar o valor para o empregado. Só vai haver a obrigatoriedade caso o cliente pague espontaneamente ou ele aceite o pagamento do valor que consta na conta do seu consumo. Saúde psíquica e trabalho judicial. Esse foi o tema da conferência promovida pelo Programa Trabalho Seguro e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho no TST. O convidado principal foi o especialista em psicanálise, saúde e trabalho, Christophe Dejus. Veja só. O Tribunal Superior do Trabalho promoveu a conferência Saúde Psíquica e Trabalho Judicial. Mais de 1.700 pessoas ouviram o professor de psicanálise Christophe Dejus, especialista que pesquisa, entre outros assuntos, causas e consequências do sofrimento no trabalho, sofrimento ético e também o prazer de trabalhar. A coordenadora do programa Trabalho Seguro, do TST e do CSJT, ministra Maria Helena Malman, chamou a atenção para a dimensão do problema. Eu tenho aqui o dado que foi coletado pela Previdência Social, que entre os anos de 2012 a 2016, portanto dados muito recentes, os transtornos mentais e comportamentais foram a terceira causa de incapacidade para o trabalho no Brasil. Quer dizer, é um índice que significa que precisamos refletir sobre esta incapacidade, sobre essa forma de incapacitar o trabalhador brasileiro. Para Christophe Dejus, a chegada à Justiça do Trabalho de casos envolvendo doenças mentais prova que houve uma mudança no ambiente de trabalho de uma forma geral. L'accroissement de ces pathologies qui touchent maintenant le monde judiciaire et l'apparition, y compris de nouvelles maladies mentales, dont les suicides au travail, témoignent de notre point de vue de transformation qui concerne le travail lui-même. C'est-à-dire c'est le travail et son organisation qui ont subi des transformations très importantes à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Et ces changements, ces transformations ont maintenant un impact sur la santé mentale, sur l'équilibre psychique, sur les difficultés à vivre des juges. O professor enfatizou ainda os impactos gerados pelo trabalho que vão além da área profissional. Le travail, ce n'est pas seulement une extériorité, ce n'est pas seulement un secteur de l'existence. Ce que le travail exige de celui qui essaye de faire bien son travail, ce n'est pas seulement le temps de travail, c'est aussi toute autre chose qui se passe en dehors du temps de travail, qui prend la tête, qui occupe la pensée, jusque dans la famille, jusque dans la vie hors travail, jusque dans les relations avec les enfants, avec les conjoints, y compris la vie amoureuse elle-même. Elle peut être profondément modifiée parce que des problèmes, des conflits, des difficultés surgissent dans l'espace de travail. Ça retentit sur l'espace hors travail. Uma solução sugerida durante a conferência para reduzir a pressão gerada no ambiente de trabalho é estimular entre os profissionais uma postura mais cooperativa que permita aos trabalhadores agirem conjuntamente para resolver os problemas. Esse é o grande desafio, né, do Comitê de Trabalho Seguro, também discutir, né, integridade psíquica do trabalhador brasileiro. No próximo bloco, Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre intensifica o uso de tecnologias, facilita atividades e promove celeridade nos julgamentos. E ainda chamada de arte scrap, a técnica conhecida pelo corte de papéis que se transformam em verdadeiras obras de arte. Nós voltamos daqui a pouco.
Para facilitar atividades e promover celeridade nos julgamentos, a Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre tem intensificado o uso de tecnologias. Ferramentas como o processo judicial eletrônico e a realização de videoconferências contribuem para a promoção de uma melhor prestação jurisdicional. Veja só. Os magistrados de primeira e segunda instâncias da Justiça do Trabalho da 14ª Região estão utilizando ferramentas como gabinete virtual, processo judicial eletrônico PJE e videoconferências para promover maior celeridade nos julgamentos e facilitar a comunicação com segurança. O coordenador do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação, desembargador Carlos Lobo, comenta os bons resultados dessa convergência de tecnologia. Nós temos procurado intensificar isso ao máximo. Tanto que agora, por exemplo, estamos já recebendo, inclusive, advogados, quando o magistrado não está em Porto Velho, que ocorreu até ontem, eu não estava em Porto Velho, e dois advogados em audiência, têm participado de sessões das turmas e do pleno também por videoconferência. A advogada trabalhista, que reside no estado do Acre, ressalta a utilização das tecnologias pelo TRT de Rondônia e Acre. Gratificante assim, a gente ter essa possibilidade de fazer essa sustentação oral, de despachar com desembargadores por videoconferência. Você vê que realmente é a tecnologia em favor da sociedade, né? O juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Porto Velho, Ricardo César, um dos magistrados de primeiro grau que vem utilizando os sistemas, realizou uma audiência em que o autor do processo participou online, direto de Bruxelas, na Bélgica. Mais agilidade e facilidade para as partes. Nesse caso, o reclamante estava residindo na Espanha e no dia da audiência ele foi para Bruxelas participar de um congresso. Então, se não tivesse havido a videoconferência, ele teria que comparecer a Porto Velho para participar dessa audiência. Quadros, esculturas, cartões, tudo feito de papel. Chamada de arte scrap, a técnica é conhecida pelo corte de papéis que se transformam em obras muito criativas. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, vamos conhecer mais sobre o scrap e o trabalho de um artista plástico que há 2 décadas faz diversas esculturas apenas com materiais simples, como papel e tesoura. Veja só. Eu sou o Vlad Gomes, conhecido aqui como quem faz scrapbooking. Já trabalho com papel há mais de 20 anos. Sou artista plástico formado, de formação, e desde criança sempre gostei de trabalhar com papel. Fui trabalhar como aderecista e cenógrafo e daí veio essa minha paixão de trabalhar com papel em 3D, que é o trabalho que eu faço até hoje. Para trabalhar com papel, olha, a minha mesa aqui está recheada de materiais bem simples, que é o que você normalmente precisa, né? Você precisa de uma base de corte, uma tesoura bem afiada, uma cola branca, aí uma fita. Não precisa de muita coisa não, tá? Você precisa de papel e muita disponibilidade para recortar e rasgar papel. Sabendo que tipo de papel que você vai trabalhar, a espessura, se ele é um papel que vai dobrar bem, se ele é um papel que vai poder dar um acabamento melhor, entendeu? E hoje nós temos no mercado papéis com várias... além das gramaturas, a gente tem as impressões também, né? A gente tem vários tipos de papéis que até então, inclusive, era tudo muito importado e hoje a gente já tem o material nacional que possibilita aí um bom acabamento para o trabalho que a gente tem. Então você vai usar uma cola branca, que é um material bem básico para fazer esse trabalho. A gente precisa, assim, não passar excessos, né? Passar pouca cola para o trabalho ficar bem feito, porque, assim, tudo vai do acabamento. O interessante sempre é você utilizar o mesmo material, né, a mesma ferramenta para fazer várias coisas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu fiz esse vestido, né, com esse recorte aqui, que fica bem legal para colocar no cartão, que é o vestido com esse mancebo, por exemplo, que vai ser inserido no cartão. Mas olha que legal, com esse mesmo material, eu criei aqui, olha, um scrap decor, que é um quadrinho, utilizando aqui, ó, até o mesmo vestido, aqui está num outro tom, outros tipos de papéis, aqui eu usei bastante papel de scrapbooking, aqui eu utilizei papel vegetal,
Aqui eu tenho as pérolas, papéis com glitter. Eu misturei aqui vários elementos para construir essa peça que é um decor, que você pode usar num closet, né? Você pode depois até pôr uns puxadores, sabe, na própria moldura e colocar para pendurar cinto, bijuteria. Eu acho que a gente é desafiado todos os dias, né? Todo dia tem alguma coisa que, será que eu vou ter hoje um trabalho para fazer? Será que o cliente vai gostar daquilo que eu criei? Será que eu vou dar conta? Muitas vezes a gente pega aí uma encomenda e fala, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar? Ou eu vou conseguir fazer isso? Mas esses momentos vêm, quando você termina o trabalho, você vê tudo prontinho, sempre daquele afã, né? Você fala assim, nossa, eu consegui, eu cheguei lá. Então assim, a gente é provado o tempo inteiro, não é mesmo? Então nesse mundo que a gente vive, se às vezes tem dinheiro ou não tem, isso não importa. Eu sempre falo que se você faz aquilo que você gosta, tem até uma frase que diz aí, né? Se você faz aquilo que gosta, você não precisa trabalhar um dia na vida, você só tem que fazer aquilo que você gosta. E isso não é trabalho. Quando você termina um trabalho, você entrega um trabalho, você vê realmente o brilho nos olhos da pessoa, ela te agradecer e falar assim, eu não acredito que ia ficar assim, ou eu já faço muito porta-maternidade, eu faço muitos quadros por encomenda, a pessoa me dá o tema e eu acabo fazendo. Então, realmente, você está lidando com aquele material e conseguir transformar, às vezes, uma folha de papel numa obra de arte, eu acho que isso acaba enchendo assim. Eu não vou nem falar que é o ego, não, porque senão já teria explodido e feito muito mais coisas só por fazer. Mas é pelo prazer realmente de ver a outra pessoa feliz e a gente se satisfaz pela felicidade dos outros. Então, eu acredito que aquilo que eu faço acaba sendo transformado em arte porque eu amo o que eu faço. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.